Olá, alunos! Vamos para a nossa 108ª aula. Já começo parabenizando vocês por estarem aí aprendendo, fazendo as atividades com bastante dedicação, né? Vamos ver o que a gente programou para hoje. Os nossos objetivos para essa aula, então, consistem em fazer a leitura de quarta capa de livros e de outros gêneros textuais. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com texto informativo, sinopse e resenha, abordando a literatura e cultura afro-brasileira. Também faremos a identificação de tema, finalidade, informações implícitas e explícitas nesses gêneros discursivos. E verificaremos os elementos físicos que compõem o livro, né? Tendo em vista que vamos trabalhar com a quarta capa dos livros, ok? Vamos começar? Então, observem aqui que nesse slide, né, foi trazido aqui como que é a constituição física de um livro, né, só para vocês terem ali uma noção. A gente já havia trabalhado, explorado um pouquinho isso, mas nesse slide aqui a gente trouxe uma imagem que contém maiores detalhes, certo? Então, a gente tem aqui, olha, observem a primeira orelha, né, a gente chama de orelha do livro, inclusive a gente faz aqui uma figura de linguagem que a gente chama de catacrese, né? A catacrese é uma figura de linguagem que consiste em a gente atribuir partes do corpo humano ou partes do corpo de um animal para identificar uma parte de um objeto, né? Então, a gente não tem, às vezes, uma palavra apropriada para falar lá sobre a asa da xícara, né? A xícara não tem asa, mas como nós não temos um substantivo apropriado para nomear aquela parte onde a gente costuma segurar a xícara para evitar que queime a mão, a gente diz que é a asa da xícara. Isso é uma catacrese, né? O livro também, né? Uma parte meio penduradinha ali do livro, que constitui a orelha do livro, né? Quem tem orelha são as pessoas, são os animais, né? Mas por não ter ali um substantivo apropriado, um nome apropriado para essa partícula que constitui o livro, a gente chama de orelha do livro, né? Outros exemplos de catacrese que a gente vai ver, vai estudar, né? São lá dente de alho, cabeça de cebola, bico do bule, né? E por aí vai. Então, só para a gente, né, satisfazer uma curiosidade com relação à primeira orelha do livro, que já constitui um exemplo de catacrese, né? E a gente já vai se apropriando aí do conceito de catacrese também. Na sequência, a gente pode ter a cinta, né? Nem todos os livros têm essa cinta, né? Alguns têm, né? Que é um local apropriado para fechar o livro, para deixar ele bem fechadinho, né? Então, é um suportezinho ali que se chama cinta, certo? Ali a gente tem a chamada folha de guarda, né? No início já. A guarda, que é colada na segunda capa, né? Uma folha que faz um revestimento, muitas vezes utilizada para deixar a capa um pouquinho mais firme, né? Ela é mais firme do que as páginas que vão constituir o livro. Aí tem a capa propriamente dita, né? Que é geralmente onde vai o título, o nome do autor, o nome da editora que publicou, o ano de publicação da obra, certo? E aqui a gente tem no centro a lombada. A lombada é o local utilizado para colar, para grudar ali as folhas do livro, né? Então, ela é bem reforçada para poder dar conta de manter todas as folhas ali coladinhas no livro, certo? E, na sequência, a gente tem aqui o modelo da quarta capa, né? Então, observe nesse modelo aqui que a quarta capa, né, seria a parte que a gente poderia chamar, de repente, o verso do livro, né? E é nessa quarta capa que muitas vezes a gente tem uma resenha, né? Tem algumas informações principais sobre o que contém dentro do livro, sobre ali, não é bem um resumo, né? Às vezes é uma resenha, por quê? Porque ela tem um textinho que tem por objetivo atrair o leitor, para que o leitor faça a leitura desse livro, para que ele se interesse, se estimule, né? Então, geralmente, a resenha é carregada de adjetivos, né? Nem sempre ela traz ali um resumo bem sintetizado do livro. Às vezes, ela traz algumas lacunas para o leitor preencher, para o leitor ficar tentando imaginar o que vai acontecer na sequência do enredo das ações, né? Dependendo do que trata o livro, né? Se for um romance, por exemplo, um conto, uma crônica, enfim, né? A gente tem essa possibilidade de ter ali na quarta capa uma resenha. Às vezes, na quarta capa, alguns autores trazem uma mini biografia do autor ou dos autores do livro, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Às vezes, trazem uma poesia que aborda um tema, um assunto relacionado ao livro, né? E por aí vai. Também a gente tem, no final ali do livro, né? Vocês estão vendo na imagem aqui, o que eles chamam de segunda orelha,
né? Nessa segunda orelha, via de regra, é que vai uma foto do autor, né? E às vezes vai também uma mini biografia, às vezes contém ali algumas das principais obras, das obras mais famosas produzidas pelo autor, o ano de nascimento e etc, né? Então algumas informaçõezinhas ali, que podem estar ali às vezes pode estar em outro local, né? Depende ali da escolha do autor, certo? Mas muitas vezes a mini biografia é trazida nessa segunda orelha juntamente com a foto do autor. E no início a gente tem a folha de rosto, né? Então a folha de rosto é aquela que faz a abertura do livro, que traz ali também algumas informações, né? Por exemplo, do título do livro, algumas informações a mais sobre subtítulo e etc, né? Então isso aqui é só para a gente, né, fixar que a quarta capa é essa parte que a gente chamaria de o verso do livro, certo? Então, vamos analisar aqui, essa quarta capa foi extraída do livro didático público do 7º ano, que alguns de vocês têm, né? E observem que ela traz ali um poema com versos livres, certo? Eu convido vocês para dar uma lidinha, então, olha lá. É de escravidão que trata essa história. Não, é de liberdade. Liberdade roubada, liberdade reconquistada. Liberdade sempre de asas abertas sobre nós. Assim que se quer, assim que deve ser. Então, eu vou dar um tempo para vocês analisar o enunciado dessa questão, né, uma questão de aquecimento e assinalar uma alternativa correta.
Retornando então, pessoal, olhem lá. Então, a alternativa correta é a letra A, né? A gente tem aqui que esse poema, ele está ilustrado na 4ª capa do livro. Né? Essa não foi difícil porque já tinha bastante pista, né, para vocês acertarem. Muito bem. Agora nós vamos fazer um quiz, né? O quiz sempre é uma questão que tem um enunciado e algumas alternativas ali de múltipla escolha para vocês assinalarem um X. Né? Então, vocês vão reler o poema e vão tentar acertar ali a questão que pergunta: a que gênero textual pertence o discurso verbal presente nessa 4ª capa do livro? A alternativa A, será que se trata de um romance? B, lendas? C, poesia? Ou D, crônica? Então, deem mais uma lida aí e assinalem um X na alternativa correta. Retornando então, pessoal, embora a disposição gráfica das palavras ali nessa 4ª capa muitas vezes possa confundir o leitor, né, com relação a se tratar de um texto em prosa ou de um texto em verso, né, vocês se lembram que o texto em prosa é aquele que a gente escreve as letras até o final da linha, né? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer cartas, quando a gente vai ler um conto, uma crônica, um romance, a gente percebe que nesses gêneros discursivos utiliza-se, via de regra, o texto em prosa, né? Então, se escreve as palavras até o final da linha. E a poesia, não. A poesia, como é que a gente faz a disposição gráfica das letras que constituem as palavras sobre o papel? A gente coloca, muitas vezes, dependendo se a poesia é constituída por versos livres, como é o caso dessa daqui, né, não tem aquela métrica rigorosa, então percebam que haveria mais espaço para escrever mais palavras já na primeira linha, né, mas não foi escrita. Então isso faz a gente inferir que se trata o quê? De um verso. Né? Então lembrem-se de que a poesia ela é constituída de verso, né, e que cada conjunto de versos é uma estrofe. Né? Então no caso dessa poesia aqui, então a gente tem ali a primeira estrofe constituída de 2 versos, que seriam as 2 primeiras linhas do poema, né, onde está escrito: é de escravidão que trata esta história. Né? Então a gente tem nesses 2 primeiros versos já a constituição de uma estrofe pequena composta de 2 versos. Né? E nesses 2 versos a gente tem uma indagação que leva o leitor a refletir, certo? Na sequência a gente tem na outra estrofe, que seria a segunda estrofe desse poema, 3 versos, né? Então observe ali: não é de liberdade. Está tentando responder ali a primeira questão indagada nos 2 primeiros versos, né? Liberdade roubada, liberdade reconquistada. Então as palavras são bem simbólicas ali, né? São os elementos que constituem ali o eu lírico, né? Constituem o todo poético, né, dessa poesia. E na sequência a gente tem o que seria a terceira estrofe, né? É a terceira estrofe, começando com a palavra liberdade. Então só foi escrita uma palavra naquela linha. Então isso faz a gente ter certeza de que se trata mesmo de uma poesia, né? Então uma palavra só, obviamente, caberia mais se tratasse de um texto em prosa. Como é um texto em poesia, então é possível que haja apenas uma palavra, né? Ocupando ali todo o espaço do que seria, digamos assim, de uma linha. Então, liberdade, 2 pontos, e na sequência, sempre de asas abertas sobre nós. Né? Temos ali figuras de linguagem sendo utilizadas também, né, para carregar de sentido, né, para desencadear elementos simbólicos ali nessa poesia. Assim que se quer, assim que deve ser. Então, observe que há vários espaços antes e depois das palavras, né, e que elas estão centralizadas. Então, isso deixa claro para a gente que se trata de uma poesia.
É isso? Então, acertou quem marcou a letra C. Muito bem. Agora, no exercício 2, observem aqui as imagens, o discurso verbal e não verbal, né? E a questão. Pela imagem ao lado, é possível afirmar que... Alternativa A, trata-se da contracapa de um livro? B, refere-se à quarta capa de um livro? C, é a capa de um livro? Ou D, percebe-se uma tirinha? Um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
E aí, pessoal, estava fácil? Então, trata-se da capa de um livro. Observem que aqui quais são os elementos textuais e não da linguagem verbal e não verbal que nós temos. A gente tem ali o título, né, Cordel do Chico Rei. Embaixo tem ali o nome da pessoa que escreveu, né, a autora, né, e Zit, que provavelmente é o nome da editora, né, uma indicação ali. Então, a gente tem alguns elementos que nos fazem inferir que se trate de uma capa, ok? E aí, né? Fazendo agora uma correlação com a imagem que a gente acabou de ver daquela capa. Quem será que foi o Chico Rei? Vocês já ouviram falar dele? Vamos ver se a gente aprende um pouquinho mais? Então, observem aqui. Vamos ler o que eu preparei nesse slide para a gente conhecer um pouquinho, né, de quem foi Chico Rei e um pouquinho dessa cultura aqui. Né? Então, a origem do Congado é a lenda do Chico Rei. Segundo conta a história, Chico era o rei de uma tribo no Reino do Congo, e que foi trazido para o Brasil junto com mais 400 negros para serem escravizados. Não há documentos que comprovem a existência desse rei de Congo. São histórias orais, contadas de geração em geração. Livros de história contam que, quando chegavam ao Brasil e eram comprados, os africanos escravizados perdiam o direito de usar seus nomes africanos e de praticar as tradições de seu país de origem. Eles eram batizados no catolicismo e recebiam nomes portugueses, como Francisco, no caso de Chico Rei. As consequências dessa prática foi negativa, pois as origens dos ancestrais africanos foram apagadas dos registros históricos. Né? Então, a gente tem aqui uma breve explicação para a gente conhecer um pouquinho mais da história do Chico Rei, certo? Observem aqui agora essa imagem, né? Marco Aurélio, seleção e apresentação. Aí vocês têm várias cordas, né? Ali alguns barbantes, né? E pendurada nesses barbantes, vocês têm algumas imagens, né? E cada imagem dá a impressão que ilustra a capa de um livrozinho, né? Num deles vocês conseguem visualizar melhor o título, né? Está escrito ali, Antologia do Cordel Brasileiro. Vocês já ouviram falar em literatura de cordel? O que será que é essa literatura de cordel? Então, primeiro vamos explorar um pouquinho do conceito de antologia, né? Vamos ler aqui comigo esse slide? Observem lá, antologia é o conjunto formado por diversas obras literárias, musicais ou cinematográficas, por exemplo, que exploram uma mesma temática, período ou autoria. Na literatura, por norma, as antologias são formadas por diferentes textos, prosas ou versos, que são organizados dentro de um único volume, formando uma coletânea, uma coleção de obras que abrangem um tema, período histórico ou autor específico, né? Então, o tema é o assunto a que se refere, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma antologia de poemas. Então, vai ser um livro, dentro dele vai ter vários poemas, né? Uma antologia de contos, de crônicas, né? Dentre outros textos dos mais diversos gêneros discursivos e literários, ok? Então, retomando o conceito da palavra cordel, né? Para a gente entender o que é essa literatura de cordel. Então, a gente tem aqui nesse slide que cordel são folhetos contendo poemas populares, expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados, né? Então, eles têm ali bastante uso da linguagem não verbal, que são as imagens, as ilustrações que compõem, né, a literatura de cordel, e também o discurso verbal, né, que são as poesias com rimas, métricas, né, ritmo sonoro, harmonia sonora, né, de forma que muitos deles podem ser musicalizados. Né? Então, essa é a literatura de cordel que a gente tem, né, dentre tantas outras literaturas que compõem aí, né, a nossa enciclopédia literária brasileira. Agora eu vou convidar vocês para fazer a leitura aqui, né? Então, dessa imagem, a gente tem aqui o Erinlé, o Caçador, e outros contos africanos. É uma imagem que a gente já explorou, né? Quem de vocês tiver o livro didático, vocês têm aí disponível também no livro didático de vocês, alguns fragmentos, né, dessa obra. E aqui a gente tem,
né, na segunda imagem, o seguinte texto. Então, o texto foi colocado ali, digitado para vocês, por conta de que as letras ficaram muito pequenininhas ali na hora que a gente foi selecionar a imagem para colar aqui nesse slide, certo? Então, vamos ler aqui a história do Erinlé. Erinlé era um caçador e guerreiro poderoso que, por sua força e coragem, era considerado mais forte que qualquer outro homem ou animal. Sua fama não era em vão. Erinlé já tinha derrotado um leão, uma hiena e uma serpente enorme, além de um homem gigantesco que saqueava as aldeias próximas. Então, observem ali a referência bibliográfica com o nome da autora, né? Então, é Tânia Amaral Oliveira. Como que a gente faz essa referência? A gente começa pelo último nome, pelo último sobrenome da autora, né? Coloca com letras maiúsculas ali em caixa alta, né? Então, Oliveira, vírgula, e aí Tânia Amaral, o primeiro nome e na sequência os nomes do meio. Nesse caso, como ela só tem um nome no meio, que é Amaral, então ele vem depois, certo? E aí na sequência a gente vem com o título, Tecendo Linguagens, né? 2 pontos, o subtítulo, Língua Portuguesa, 8º ano, 5ª edição, Barueri, e aí o nome da editora, né? Barueri, São Paulo, o local onde foi publicado o livro, o nome da editora IBEP, e o ano de publicação, 2018. Essa página do livro de vocês é 208, conforme está ali anotado e feita a citação, né? Sempre que a gente vai fazer a referência a uma obra literária, a algum texto que não foi produzido por nós mesmos, né? Então a gente tem que trazer ali bem certinho a citação para referenciar o nome do autor, para dar os créditos da obra produzida por esse autor, né? A gente não pode cometer o crime de plágio, que é quando você se apropria das ideias de outra pessoa e as expõe como se fosse sua, sem fazer a referência à fonte, né? Então, cada vez que a gente vai fazer um trabalho para a escola, um trabalho escolar, acadêmico, a gente tem que trazer a fonte das nossas referências, né? E dar os créditos para os autores, para as pessoas que elaboraram a ideia, né? Nesse caso, como se trata de um livro, tem aqui, né, as normas de formatação que eu acabei de explicar para vocês de como que a gente faz essa citação e referencia essa obra literária, certo? Então, vamos fazer aqui um exercício para a gente aquecer um pouquinho, né? Então, observem lá, o texto constante na 4ª capa desse livro se configura como? Alternativa A, uma sinopse, B, um texto de opinião, C, uma propaganda ou D, uma poesia. Um tempo para vocês refletirem e assinalar uma das alternativas.
E aí, pessoal, retornando então, acertou quem assinalou a letra A, né? Então a gente tem que trata-se de uma sinopse, né? Perceberam que ali há sim uma espécie de, digamos assim, propaganda, né? No sentido de que atrai o leitor para ler, para conhecer a obra e tal, mas não se trata de um texto propaganda, né? Como compõe ali a quarta capa desse livro, então ocupa esse contexto, então a gente sabe que se trata de uma sinopse e não uma propaganda. Então se alguém confundiu, né, é bom a gente esclarecer isso, ok? Vamos ler mais um pouquinho para a gente aprender então? Olhem aqui a quarta capa do livro Chuva de Manga, do autor James Humford. Ilustrações também feitas pelo mesmo autor, James Humford. Então aqui está a imagem, né, os elementos não verbais e também os elementos verbais que constituem essa quarta capa. E eu digitei para vocês nesse slide aqui, né, de forma ampliada, para vocês conseguirem fazer a leitura comigo. Então vamos ler. Esse é um conto sobre uma chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. É narrado em ricas palavras e cores, que transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad, um país africano. Lá você vai sentir o calor, saborear a refrescante chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Tomás. Vamos trabalhar agora um pouquinho dos elementos composicionais, né, desse gênero discursivo que nós estamos estudando, intitulado A Quarta Capa, né? Então, observem aqui, a quarta capa de livros não segue um padrão de apresentação textual. Há diferentes possibilidades, as quais são definidas pelas editoras. Então, fragmento representativo da obra pode ser um poema, uma frase, né, um texto em prosa curtinho, né, constitui ali uma sinopse, né, a gente viu ali exemplo de sinopse, exemplo de poesia, constituindo a quarta capa, né, vimos nos slides anteriores. Também pode ser uma pequena biografia do autor, né, alguns optam por colocar uma mini biografia na orelha e uma pequena biografia na quarta capa, isso é possível, né. Também, às vezes, eles optam por trazer comentários de um avaliador crítico da obra, ou outro escritor ou especialista no assunto. Em alguns casos, eles propõem a reprodução de críticas positivas que saíram na mídia sobre a obra, ou fazer a propaganda da obra ressaltando seus pontos fortes. Também pode haver um convite aos leitores para apreciação da obra, dentre outras possibilidades, e muitas vezes vários desses elementos se misturam, né, para compor aí o nosso textinho da quarta capa, certo? Agora observe a capa e a quarta capa da história infantil intitulada O Coração do Baobá, que aborda a cultura e a geografia da África, né? Então observem que na capa tem as ilustrações, né, uma árvore sem flores, sem folhas, sem frutos, e o título, O Coração do Baobá. A autora Heloísa Pires Lima, né? E aqui a gente tem ilustrações de Laerte Silvino, então está dado o crédito para a autora e para o ilustrador que fez o desenho ali, que fez a composição das imagens, certo? E observem aqui que na quarta capa a gente tem um texto, né? Eu vou ler esse texto para vocês. Ele diz assim: é bem lentamente a casca do tronco do baobá começou a se abrir, e o Lebrão descobriu o que havia lá no fundo da árvore, o que a levou a mostrar seus segredos, e por que até hoje a hiena, por tentar a mesma coisa, ri sem graça de sua desgraça? Quer saber? Então acorde sua orelha. Encontre o contador de histórias que passeia pelas páginas deste livro e ele lhe guiará até o coração do baobá que existe lá pelos lados do noroeste africano, né? Então a gente tem aqui, né, um texto para atrair o leitor para fazer a leitura da obra, né? E aqui embaixo, com umas letras menores, eu também vou ler para vocês, está escrito assim: a gaúcha Heloísa Pires Lima é uma doutora que examina sociedades, antropóloga, especialista em personagens negros descobertos nas bibliotecas, videotecas ou nas caixas de brinquedos. Hoje é consultora da Unesco e do programa Livros Animados, projeto A Cor da Cultura do Canal Futura.
né, publicado pela editora Amarilhos, que está escrito ali embaixo e traz a logomarca da editora, certo? Então esses são ali os elementos que constituem, né, a capa e a contracapa do livro, ok? Vamos para um exercício agora? Então eu vou deixar vocês assinalar quais informações apresentadas nessa quarta capa, quais dessas informações vocês consideram que estão presentes nessa quarta capa, certo? Eu vou deixar vocês ler ali as informações e assinalar um X.
Ok, pessoal? Então, retomando aqui, né, o enunciado pede quais as informações no plural, né? Então, se vocês assinalaram mais de uma, está correto, né? Então, sinopse, biografia do autor e convite à leitura, né? São os elementos que constituem aí, né, esse texto que a gente acabou de ler. Então, muito bem, nessa aula a gente fez a leitura da quarta capa de livros, né? E trabalhamos os elementos físicos que constituem o livro. Seguem as referências para estudo, agradeço imensamente a participação de vocês, parabenizo novamente pela dedicação aos estudos e continuem em suas casas se puderem.